Oi, gente, tudo bom? Estou aqui no Leblon, mais precisamente no Teatro Petra Gold, na Sala Marília Pêra, onde está acontecendo, onde estreou, né, reestreou o espetáculo Ponte Golden Gate, e o autor e ator, um dos atores também do espetáculo, está aqui do meu lado, que eu estou tendo o privilégio de bater um papo com ele aqui, ele está me recebendo, que é o Igor Cusso. Igor, realmente estou bem feliz de estar aqui com você, eu tenho uma admiração por você já de tempo já, porque eu já assisti inclusive a montagem lá atrás desse espetáculo que vocês fizeram no Shopping da Gávea. Ah, que legal. Então, eu vi meio que o comecinho desse projeto, Que entendeu? bom. Mas antes eu queria falar uma outra coisa que me veio à mente, né, que eu já vi você falando, é porque aqui, Sala Marília Pêra, então Sim. acho que isso já te diz alguma coisa, né, não, Igor? Pois é, eu até, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, está todo mundo convidado para assistir nosso espetáculo. Pois é, então, Marília Pêra, no primeiro dia que a gente chegou aqui no teatro, eu até comentei com todo mundo que trabalha aqui, falei, gente, eu tenho uma história com a Marília Pêra, com essa peça, então é muito especial estar aqui, porque quando eu fazia faculdade de teatro na faculdade de Cândido Mendes, um dia a Marília Pêra foi dar uma palestra pra gente, e aí vários alunos faziam perguntas no final, e aí alguém perguntou assim, Marília, qual dica você dá para atores iniciantes? Todo mundo ali iniciante, né, todo mundo fazendo faculdade de teatro. Ela foi e falou assim, olha, eu dou a mesma dica que eu dou para minha filha, para Nina Moreno, que também é atriz. Falou, a dica que eu dou é o seguinte, você cria um projeto junto com seus amigos que você tem afinidade artística. Os colegas aqui da sua sala, da faculdade e tudo mais se juntam. Um vai saber fazer uma coisinha, outro, um cenário, outro texto. Mas você tem que pegar e fazer. E aí você vai chamar outros amigos que você também tem afinidade, que você fica à vontade, e convidar eles para assistirem, nem que seja na sala da sua casa, nem que seja na garagem do seu prédio. Porque depois que um espetáculo nasce, seja ele onde for, ele cria vida e ele vai se transformando. E isso é o maior exemplo de todos da gente desse espetáculo, porque a gente começou com um sketch, a gente estava até brincando que assim, na época, eu não tinha grana nem para poder comprar as escadas. Então a gente fez com escada que tinha no prédio mesmo, prata, colocamos ripa de madeira para poder fazer essa ponte. E olha só onde a gente está aqui hoje, a gente está fazendo na sala de teatro da Marília Pêra. Então assim, é muito especial, essa dica que ela deu esse dia me transformou e é o que eu passo para todo mundo, assim, hoje em dia, se você tem uma ideia de um projeto, não deixe morrer. Faz ela falar, eu tô sem dinheiro, não sei o que e tudo mais, não tenho apoio. Gente, junta com as pessoas que você gosta, que você tem afinidade e apresenta uma vez que seja. Porque, como ela disse, depois que nasce, só cresce. E tem tudo a ver com aquilo que as pessoas às vezes tendem a tirar como clichê, mas que não é, tipo acreditar mesmo, né? Tipo assim, cara, eu vou fazer alguma coisa, mesmo que ninguém assista, mas vai acontecer. E tirar do papel, porque a gente tem muita ideia. Assim, eu sou um cara, sou mega criativo, assim, no sentido de eu tenho uma ideia, já escrevo no meu bloco de notas essa ideia para um projeto e tal, não sei o quê, e muitas não vão para frente, é normal, que várias ficam no bloco de notas para sempre, chega uma hora que você apaga. Só que, cara, quando você tem uma que você acredita de verdade... É um menino jovem, faz tem muita acontecer, coisa aqui nessa... muita coisa acontecendo. Eu tenho mesmo, eu tenho muita coisa para criar ainda. Espero eu criar muita coisa. Porque a maior paixão da minha vida é contar histórias, sabe? Seja como ator, como autor. Então, desenvolver essa história, assim, é algo que eu acho que a gente tem que fazer e tirar do papel quando você acredita de verdade. Assim. Essa história, especificamente da ponte, você consegue fazer um resuminho assim, como é que você deu o start? Consigo, claro. Foi o seguinte, eu me convidaram para participar de um festival de sketches há muitos anos atrás, uns 6 anos atrás, e aí me inscreveram como autor no festival, eu não tinha nenhum sketch. Eu tinha uma que eu tinha feito na minha faculdade, mas eu não amava muito ela. Falei, bom, tenho 2 semanas para escrever um sketch. E por um acaso, um dia de noite, numa insônia da vida, eu caí num vídeo no YouTube de um documentário chamado The Bridge, que é a história de um cara que deixou uma câmera ligada, igual essa daqui, igual esse tripé que está filmando a gente, na frente da Golden Gate Bridge, em São Francisco, durante 6 meses. Se eu não me engano, foi 6 meses. E ele registrou mais de 25 suicídios. Cara, olha que loucura. E esse cara, ele deixava a câmera de manhã, pegava de noite. E aí depois que ele registrava essas imagens reais das pessoas se matando, ele foi atrás da história dessas pessoas. Então o documentário é muito interessante, assim, ele vai atrás e aí, cara, tem de tudo. Tem um cara que pulou e não morreu, ficou paraplégico. Tem gente que falava desde que a família fala no documentário, que desde pequeno falava que ia se matar.
tem de tudo. Mas isso, sem querer te contar, isso é um drama assim, de Não, então, arrepiar, mas esse drama então, todo deu uma invertida. Isso é um super drama, né? Um assunto super delicado. E aí eu fui aprofundar mais no assunto e eu vi que a gente não tem nada que fala sobre isso. Tem até, é um grande tabu falar sobre esse assunto. E aí eu fui entender que assim, é um assunto muito recorrente. A gente que não fala, mas acontece o tempo inteiro. Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei um pouco absurdo, é ela virar um point, sabe? Ela é realmente um point. E aí eu comecei a ter umas ideias sobre perguntas também que a gente não consegue responder, do tipo, qual é o sentido da vida? A gente pode elaborar aqui 1000 respostas, mas a gente não sabe por que a gente está aqui. Se a gente nasce sabendo que a gente vai morrer um dia, por que a gente vive? E aí, junto com essa pergunta, começou a surgir várias outras perguntas que não têm respostas. E aí eu juntei tudo nesse espetáculo, e aí virou uma grande tragicomédia que a gente aborda esse assunto de uma maneira respeitosa, mas também de uma maneira absurda, para a gente poder discutir as perguntas sem respostas dessa vida, o que a gente está fazendo aqui, e para a gente sair dessa peça valorizando mais ainda o amor e a vida. Pô, bom demais. Acho que eu tentei dar uma resumida. Não, adorei. E assim, quando eu falo que eu tenho admiração por você, é porque além da pessoa que você é e tudo que você vem construindo passo a passo na tua vida, né? E eu, modéstia à parte, vou timidamente acompanhando. Eu lembro que lá na estreia, eu acho que não lembro se foi 2016, 2017, eu fiz muita questão, e eu fui na estreia mesmo, eu fiz muita questão de cumprimentar você, porque, pô, eu vou a teatro, sei lá, quase 40 anos. Eu tenho, pô, de ver peça mais que você, muito mais do que você tem de idade. Então, quando eu vejo um rapaz novo, assim, sabe, com essa perspicácia, sabe, e com essa vontade, pô, isso me dá uma alegria tão grande, saber que isso aqui tudo tem jeito e que vai continuar, entendeu? Sabe? E aí eu queria que você falasse um pouco da coisa de escrever, que não é fácil, né, Igor? Cara, assim, eu na faculdade de teatro, a gente acaba, primeiro, eu fico muito feliz de você falar isso, o teatro, eu vejo o teatro se perdendo, morrendo aos poucos, porque as gerações novas não estão indo mais ao teatro, a internet veio, né, eu não sei se faz parte da mudança do mundo, mas a gente está aqui para resistir, para mostrar que a experiência do teatro ela é única. Você não acha mais nenhum lugar. Não tem como. Não é você assistindo uma série de streaming que é incrível nem também agora ver. que a gente ficou nesse tempo de pandemia, assistir um espetáculo não é a mesma coisa, exatamente. E isso, essa coisa única que o teatro tem de você viver junto com os atores ali no palco, a história, ela é contada e vivida ao mesmo tempo, isso é o que torna o teatro especial, sabe? E eu me apego a isso, a falar para as pessoas, inclusive convidando para virem assistir a gente, ainda nessa pandemia que a gente, se Deus quiser, está chegando ao fim, é falar, venha viver uma experiência única. Que a experiência que você vai ter aqui hoje, você não vai ter mais nenhum dia da sua vida. Nem a gente vai ter. Sim. Então isso que me faz ser apaixonado pelo teatro. Porque independente de todas as linguagens artísticas que existem, a do teatro é única. E sobre escrever, cara, então, eu comecei a pegar esse hábito na faculdade mesmo. Porque lá na faculdade de teatro você aprende de tudo. A produzir, a escrever, a atuar. A gente é artista, a gente é um pouco de tudo. E além disso... Para com essa humildade, Igor, mas tem que ter o dom, cara. Não, a gente tem... Não é todo mundo que senta e sai elaborando... Não, mas assim, a gente também escreve coisas que não são legais também, a gente vai se experimentando. O texto vai mudando ao longo da jornada. Aquelas coisas estão na gaveta, né? Estão na gaveta, O texto também ele é vivo, então a gente também vai se adaptando. Tem piadas, por exemplo, que estavam no início do espetáculo, que hoje em dia, olhando para elas, a gente fala, gente... Essa piada não combina, não existe falar isso hoje em dia. Isso pode soar de uma maneira pejorativa para esse determinado grupo de pessoas. Verdade. Então a gente também vai mudando, assim, a gente vai aprimorando nossa escrita, isso é muito legal. E eu tenho esse hábito, inclusive um hábito que eu preciso ter mais, assim, eu falo até na terapia, eu preciso ter mais disciplina, sabe, para escrever. Mas eu adoro escrever. Eu li, assim, alguma coisa, não hoje, né, li já de tempos, assim, né, a respeito da sua trajetória. E eu sei que você veio meio que com a cara e a coragem, né, para o Rio de Janeiro, né? Sim. Você nasceu em Minas Gerais, né? Eu conheci uma ou viu no Rio. Jura? Ninguém. Não conhecia ninguém? Ninguém. Caraca. E nunca tinha vindo também. E hoje em dia, assim, você resumisse, assim, uma palavra de lá para cá, porque já tem o quê? Tem 13 anos. 13 anos. 13 anos, eu vim com 18. Você define como o quê? Um ato heróico? Foi realmente uma coragem, Cara, foi um desafio? eu acho que uma palavra, assim, é intuição, porque...
eu vim com tanta certeza, sabe? Quando eu saí de BH, eu vim, assim... Sua família ficou assustada? Muito. E meus pais, assim, a gente que é mineiro, meus pais, eles tinham muito medo do Rio de Janeiro. Para eles era o lugar mais perigoso do mundo. E na época que eu vim ainda, foi uma época que tava, assim, o Rio tava no auge, ônibus queimados em vários lugares, não sei o quê. Então, assim, para meus pais, era assim, Igor, pelo amor de Deus, não vai, sabe? Só que eu senti uma necessidade tão grande de vir para cá, que eu sabia que eu tinha que vir, assim. Então, acho que foi muito de intuição, e eu sinto que eu pertenço aqui, sabe? Eu sinto que, tipo, é uma escolha muito difícil. A gente sabe que não é fácil ser artista no Brasil, é muito difícil. A pandemia ainda mais mostrou mais ainda. Esse governo que a gente está mostra pra gente ainda que não apoia em nada, que é mais difícil. Então, assim, é uma escolha que eu faço diariamente. Não apoia e joga contra, o que é pior. Exatamente, ainda prejudica. Então, é uma escolha que a gente faz todos os dias, que não é fácil, mas eu sinto também que ao mesmo tempo, assim, sabe? É isso que eu quero e eu vou fazer de tudo sempre para poder conquistar o que eu quero. Igor, antes da gente finalizar, né, e vou pedir a você, né, para chamar o pessoal para o espetáculo, eu queria falar uma outra coisinha, se você me permitir, né, que ainda quando você revelou que tinha um companheiro, falou da homossexualidade e tal, e tem sempre a gente fica com aquela questão, né, o que isso vai mudar na carreira dele, será que realmente... Mudou realmente muita coisa? Porque eu sei que tem aquela história, por exemplo, perdeu seguidores, mas eu particularmente sempre penso assim, até quando eu li, inclusive você falando isso, como teve o Hugo Bonemer, meu amigo, e outros, eu sempre penso assim, cara, eu acho que perde, de repente, vamos dizer, seguidores, e até algumas coisas, mas ganha muito mais também, pois é. Muito mais. Assim. Mas na prática, assim, você sentiu uma mudança de fato, assim, ou para pior, para melhor, na tua carreira? Minha vida mudou completamente. Sei. Não foi pouco não, foi muito e para muito melhor. Eu não tinha noção quando eu resolvi falar sobre esse assunto, primeiro que ele ia ser tão relevante como foi e como ainda é, porque dentro de uma bolha, assim, sabe, que eu vivo, hoje em dia, na minha vida, já é uma coisa muito comum para minha família, para a família do meu namorado e tudo mais. Só que é impressionante, assim, impressionante a quantidade de pessoas que vêm falar comigo na rua e tudo mais, que para a família deles não é. Então eles poderem assistir, verem no meu Instagram, eu dividindo as minhas coisas com meu namorado, com a minha família, para eles é um sinal de esperança, sabe? Diário, de esperança de que você pode construir uma relação, que você pode ter um companheiro, sua família pode aceitar. Então eu acabei entendendo a importância que tem você falar sobre esse assunto. Às vezes alguns atores e artistas acham que ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal e tudo mais. Realmente, o que fica em primeiro lugar é o meu trabalho. Eu quero que as pessoas venham ao meu espetáculo, assistir e tudo mais. Só que a importância que tem eu falar sobre esse assunto... Tirar um peso de você. E assim, mais do que para mim, tirou um peso para mim, mas é muito mais importante para os outros. Eu já vivi nesses 2 anos e pouco desde que isso aconteceu, milhares de situações de pessoas, assim, quase praticamente todos os dias, de pessoas que vêm falar comigo, assim, cara, obrigado por você faz a minha vida mais fácil, você faz eu ver que eu posso viver isso também, as pessoas vão falar com o Heron, que é meu namorado, que nem é artista, vão falar com ele na rua, assim, sabe, lá em São Paulo e tudo mais. Então, se tornou muito legal, e além disso, eu comecei a falar muito sobre esse assunto nas minhas redes sociais, comecei a fazer publicidade em relação a esse assunto. Então, se tornou muito relevante. E como artista, eu acho que foi melhor ainda, porque eu fico mais próximo de quem eu sou. E é importante a gente saber quem a gente é, entender quem a gente é, para a gente conseguir ser outros personagens. Sim. Então, assim, só foi positivo e eu sou muito feliz, assim, sabe, de poder ter dado o espaço que a gente já devia ter dado há muito tempo, sabe? Ser um dos artistas que contribui para isso. Pô, com certeza. Eu acho que contribui muito, assim, e é muito legal ver você falando, porque eu acho, assim, de repente a primeira aceitação é pra gente mesmo, né? E aí quando você se aceita, cara, fica mais fácil lidar com as barreiras, né? É um processo, não foi fácil, com a família, com tudo. Só a gente sabe, cada um tem o seu, né? É verdade. Eu tenho também meus privilégios, então, assim, eu também sei as minhas dores, eu tenho as dores dos outros, mas foi um processo pra mim, né? Tanto que eu só consegui fazer isso com 28 anos, assim, sabe? Eu passei um tempo já trabalhando como ator, vivendo várias situações. Mas cada um tem sua jornada, é o que eu falo, cada um tem seu tempo. Importante também a gente respeitar o nosso tempo e dos outros. Esse menino é uma aula, cara. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, olha só. Eu não sei por que eu estou falando ainda, deveria deixar só ele falar. Igor, então, te agradecendo muito, eu queria que você falasse, vai estar aqui ainda
Dia 16, É. né? Isso, aqui no Teatro Petra Gold, no Leblon. Exato, os dias 9 e 16 ainda temos. Talvez estique para mais uma semana e talvez a gente ainda faça em São Paulo. Tomara. Então fique acompanhando as nossas redes. Venha todo mundo assistir Ponte Golden Gate, vai ter o maior prazer de receber vocês. Às Tem a 9 página horas. no Instagram, né? Como você falou. Tem Ponte Golden Gate no Instagram. Tem a Também página do Igor também. me siga lá, Seguindo ele, @Igor vai saber Cusco. de tudo. E vocês acompanham todas as informações e venham ao teatro, vão ao teatro, que é muito importante. Caraca, sei nem como te agradecer. Mano. Valeu, querido. Muito, Obrigado, muito viu? obrigado por tudo mesmo. Imagina. Viu? Valeu, gente. Muito obrigado e saúde para todos. Tchau, tchau.